glasses at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the big kid. Boa noite, tudo bem com vocês? Saudações segundas-feirenses, né? Começando pontualmente às 19 horas, horário de Brasília, né? Então hoje nós vamos começar a aula de número 2, intitulada de Empresa e Empresário. Então, boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos começar a nossa conversa hoje sobre o tema. Só para lembrá-los, aula passada a gente conversou sobre toda a história do direito comercial no mundo, as 3 fases, lá a primeira fase do comércio, participação de associações, estão lembrados? Segunda fase lá do Código da França, Napoleão, 1807, ainda no mundo. Terceira e fase atual, fase da teoria da empresa Aschini. No Brasil, né, 1500 o descobrimento, não podemos considerar essa data. 1822, independência, também não podemos considerar como marco algum aqui para o direito empresarial, para fins de legislação, né, direito comercial. Depois, primeira Constituição, 1824, e a gente veio ter o nosso primeiro código somente em 1850, conhecido como a Grande Gafe. Alguns meses depois resolveram ali a questão da regulamentação do conceito de comerciante, finalmente copiaram os atos do comércio lá do Código de Napoleão. Esse código esteve vigente aqui no Brasil até 2002, quando nós tivemos a reforma tanto do Código Civil quanto do Código Comercial de 1850, unificando toda aqui na legislação vigente hoje no Código de Direito Civil. Então, hoje a nossa aula, o título dela é Empresa e Empresário. Acredito que eu venha trazendo aqui para vocês, olha, qual é o objetivo da nossa aula. Então, o objetivo é entender quais são os elementos que compõem uma empresa, né? E acredito que até o conceito de empresário, denominar o que é empresa, identificar quais são essas atividades de empresário e conhecer quais são as atividades que não são atividades consideradas empresárias. A última frase aí do slide ainda está dizendo sobre a questão do elemento da empresa. Guarde isso aqui na manga, que a gente vai conversar mais ao final da aula, para não confundir quem está aqui assistindo. E eu começo a minha aula fazendo uma pergunta para vocês. Qual é o conceito de empresa? E aí, você deve estar se perguntando que, poxa, professor Juliano, mas o conceito de empresa é fácil, né? O conceito de empresa eu sei. Então, antes de eu até mudar aqui o slide, a minha indagação, eu só quero lembrá-lo que esse conceito de empresa, no mundo inteiro, ele só passou a ser adotado, o primeiro país que adotou foi a Itália, lá a partir de Alberto Aschini, que conceituou o que era uma empresa. Então, veja, 1942, a partir daí, na Itália, começou a irradiar, começou a exportar para o resto do mundo esse conceito do que era atividade empresarial. Nós, brasileiros, como infelizmente temos uma série de tropeços aqui legislativos, uma série de coisas que já aconteceram aqui com a gente, infelizmente, somente no ano de 2002 é que né, o Legislativo conseguiu aprovar aqui a reforma do Código Civil Brasileiro, e a partir daí, então, a gente tem aqui no Brasil, né, de forma legal, quando eu estou falando de forma legal, não é de mais legal, mas sim legislativa, né, aquilo que vem da lei, o conceito de atividade empresarial e conceito de empresário. Então, só para te dar uma palhinha aí, quando eu fiz faculdade, me formei em 2002, eu nem cheguei a estudar o conceito de empresa, porque eu estudava o Código de 1850 e que não tratava nada de empresa
ou atividade empresarial. Salvo engano, eu faço mais uma pergunta hoje, né, nesse início de aula, que se minha avó estivesse assistindo aqui a minha aula, ela ia dizer: que pergunta maldosa, Juliano. E eu vou fazer essa pergunta aqui para você que está me assistindo, né? Quem foi trabalhar na empresa hoje? Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020, e eu te pergunto: você foi trabalhar na empresa hoje? E aí você fica pensando, claro que eu fui trabalhar, acordei cedo, né? Peguei o busão, fui de moto, fui de carro, passei o meu cartão ponto, tô chegando em casa agora ainda para ter que assistir sua aula e você vem me perguntar se eu fui trabalhar na empresa? Claro que eu fui trabalhar na empresa, professor Juliano. Então, né? Sinto te desapontar que até a existência aqui da minha aula você poderia continuar falando por aí que foi na empresa trabalhar. Mas a partir da minha aula, você não poderá mais falar por aí que você foi na empresa trabalhar. Por que que não, Juliano? Você vai me dizer que eu perdi o meu emprego? Não é isso. A partir de agora, a partir deste momento, nós vamos conceituar, nós vamos discutir o que é empresa aqui para o direito brasileiro. E empresa para o direito brasileiro, bem diferente do que a gente estava na linguajar comum, na linguagem popular que nós estamos acostumados a chamar local, né? Você foi trabalhar em um local. Empresa, que para o direito, hoje denominado direito empresarial, não é local, meu caro aluno. Empresa é a atividade. Não entendi, professor. Calma que eu tenho aqui pelo menos 60 minutos para conseguir te convencer de que a teoria da empresa, lá da Giaschini, 42, na Itália, aqui no Brasil, a partir de 2002, vem conceituar atividade empresarial, vem conceituar empresário. Eu estou projetando para você aí à minha direita, olha, conceito de empresa, ainda que seja um conceito que possa haver variação de acordo com o doutrinador ou o jurista que venha dizer, mas de regra geral, o que eu estou colocando ali, ó, é o conceito geral, o conceito amplo de atividade empresarial. Então, olha, é uma atividade econômica organizada que, né, calma aí, que depois, na hora que a gente for conceituar empresário, eu vou explicar o que é atividade econômica organizada, que reúne capital, então dificilmente a gente vai ter uma atividade, né, uma empresa sem capital, trabalho, né, também difícil ter uma empresa sem trabalho, insumos e tecnologia para circulação, olha, circulação é comprar e vender, bens, e a inovação aqui do Código Civil de 2002, o qual a gente está vivendo hoje, prestação de serviços. Então, fiquem tranquilos que esse conceito aqui de empresa, conceito aqui de atividade empresarial, já já a gente vai conversar, já já a gente vai conceituar isso aqui nos termos do Código Civil, nos termos como diz o outro, nos termos da lei. Então, essa questão da atividade empresarial é fator determinante para o equilíbrio social, para o equilíbrio econômico, para o equilíbrio político. Então, a gente vai passar agora a analisar quais são esses itens que estão presentes aqui no conceito de empresa. E, pensando aqui nesses itens, o primeiro item que não tem, né, que sempre estará presente aqui na atividade empresarial, o próprio termo parece aqui até uma redundância, né? Parece até um pleonasmo. É atividade, olha. Atividade é os atos destinados a uma finalidade comum. Então, que seriam aquilo que organiza os fatores de produção. Você vai me dizer, mas calma lá, Juliana, eu nem entendi ainda o que é fatores de produção. Então, vamos lá. Fatores de produção são aqueles itens relacionados com uma determinada atividade. Então, você conseguir imaginar a empresa que você trabalha, né? Então, eu vou pegar aqui a empresa que eu trabalho na UniFCV, sou professor. Então, quais são os fatores de produção que a UniFCV precisa aqui para conseguir prestar o serviço dela, que é o serviço de educação? Agora nós estamos no remoto, então não precisa de professores, precisaria de internet, de câmera, de suprimentos aqui de informática, uma série de coisas para conseguir prestar o serviço delas na modalidade remota.
Na modalidade presencial, fica um pouco mais fácil para você analisar. Por quê? São as salas de aula, as carteiras, a biblioteca, o administrativo. Então, todos esses itens que existem lá na UniFCV, a gente pode chamar de são fatores de produção organizados. Mas por quê, professor? Porque em qualquer faculdade, em qualquer colégio, em qualquer instituição de ensino, né, que seja presencial, imagina-se que tenha carteiras, imagina-se que tenha ali secretaria, tesouraria, tudo vai depender do tamanho ali da atividade empresarial. Então, fatores de produção são aqueles itens necessários para aquela determinada atividade. Então, se você trabalha, por exemplo, em uma empresa de confecção, então as máquinas, os insumos, o administrativo, ali até o capital de giro você pode considerar que seria um fator de produção, porque tudo isso é importante para que seja possível chegar ali a atividade fim, e que eu ainda nem vou falar, nem vou ousar te perguntar qual é a atividade fim neste momento. Eu vou guardar isso aqui na minha manga, ó, estou de manga comprida hoje, vou usar e guardar aqui na minha manga, que até o final da aula eu vou te perguntar qual é a atividade fim. Então, a atividade aqui para a atividade empresarial seria essa questão da organização aqui de fatores de produção, seria essa questão de organização, ali, a sequência de atos dirigidos para a mesma finalidade. Isso aqui é tranquilo. Aí aparece uma outra palavra, olha lá, economicidade. Então, economicidade da atividade seria o quê? Seria exigir que essa atividade empresarial ela crie novas utilidades, não novas riquezas, afastando-se daquelas atividades de mero deleite, mero gozo. Então, quando a gente está pensando em atividade empresarial, nós não estamos pensando em alguém que queira, porque não tem nada para fazer, ele quer ser empresário. Não. Nós estamos imaginando ali que, né, partindo ali, por enquanto, você só tem duas palavrinhas, né, que seria a atividade, agora mais a economicidade. Então, seria aquela organização de itens para se chegar a um fim comum. Então, aquilo ali tem uma intenção que, veja, eu não aguento esperar até o final, né? Eu não vou tirar ainda da minha manga a minha pergunta, mas não é o lucro, tá? Então, economicidade, Samantha, seria essa questão, eu não vou dizer, não vou poder te afirmar que seria a questão de crescer, mas seria aquela questão de produzir alguma coisa. Por que produzir alguma coisa? Não necessariamente as empresas, né, ou uma empresa que você venha abrir, ela vai crescer. Pode ser que o tamanho máximo já seja aquele tamanho ali que ela foi idealizada. A economicidade está no sentido aqui dela produzir, né, ela conseguir fazer aqui alguma coisa que não seja um mero deleite. Como assim um mero deleite? Eu falo que eu sou empresário porque eu acho bonito. Então, eu estou abrindo uma atividade empresarial porque eu acho bonito. Aqui não é beleza a discussão, e sim uma possibilidade de criar outras coisas. Entendem? É bem simples, mas como nós brasileiros, infelizmente, a gente demora a ter esse contato aqui com o conceito legal, então a gente traz preconceitos aqui da atividade de empresa que a gente acha que é local e uma série de outras coisas. Mas fique tranquilo que a gente está caminhando aqui e eu estou segurando na sua mão e até o final a gente vai conseguir dissecar aqui todo esse conceito de empresa. Eu projeto aqui para vocês, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras e eu vou mostrar para vocês que essas 6 figuras elas estão interligadas. Olha só. Começando ali que está enumerada como número 1, está escrito assim, ó, plantação de trigo. Bom, ainda que você seja um aluno eminentemente urbano, né, mas é só você jogar aí no seu Dr. Google que você vai enxergar, que você vai ver uma plantação de trigo. Eu vou até o final e depois a gente volta fazendo o raciocínio. A minha figura número 2 ali, ó, está escrito ali, colheita de trigo. Poxa vida, olha, tem uma máquina ali, né, meio grande ali, fazendo a colheita disso que a gente está chamando de trigo. Número 3 ali, ó, a figurinha 3, escrito assim, armazenamento de grãos em silos. Poxa, ainda que você não saiba muito bem o que é um silo é um lugar ali de uma cooperativa ou de uma grande empresa, ou, né, de um estabelecimento ali que vai fazer a guarda desse trigo que foi colhido.
O número 4, ali da minha figurinha, ó, tem um caminhão, há 2 caminhões, parece, tá escrito assim, ó, transporte de farinha de trigo. O número 5 está escrito fabricação de pães. E o número 6 ali, ó, tem a senhorinha ali, ó, nas gôndolas, venda de pães no comércio. Viram todas as figurinhas? E agora eu vou lhe perguntar, o que, o que temos em comum em todas essas 6 gravuras, né? Não precisa falar que é a palavra trigo, não é isso, entendeu? O que seria que a gente, qual seria o item aqui interligado entre todas essas figuras que eu estou lhe dizendo? Matéria-prima também, Luiz. Mas vamos converter isso aqui para o juridiquês que eu estava tentando dar uma ideia aqui na sua cabeça? Se você voltar um slide atrás, eu estava dizendo que era economicidade. E eu disse assim, olha, economicidade é a possibilidade de fazer aparecer, de criar novas riquezas, novas coisas. Em todos esses itens, Luiz, você tem razão. A matéria-prima é a mesma, né? Seria o trigo. Mas se você pegar lá, ó, a plantação de trigo, então, ali alguém teve que produzir a semente, transportar e plantar. Concorda? Isso mesmo, Flávia. No item 2, olha, graças àquela primeira economicidade ali que produziu a semente, nós temos ali, ó, uma máquina, né, que custa aí alguns R$ 1.000 para que possa colher esse trigo. Então, veja, nós já tivemos uma segunda modalidade, ali, um segundo vetor ali de economicidade. Quando a gente analisa ali a questão do armazenamento do trigo, aparece uma outra economicidade. Por quê? Quem se associou, ou o dono dessa empresa que faz o armazenamento, ele também ganha alguma coisa, olha, relacionado com o trigo. Veja, ele não planta o trigo. O quarto é o transporte. Você vai dizer, mas o que tem a ver o transporte? Poxa, o trigo tem que sair do campo e tem que ir lá para onde vai ficar guardado, e depois de onde ele vai ficar guardado, tem que ir ali talvez para a indústria ou para exportação, eu não sei, olha, mais uma economicidade. Quando existe ali a fabricação de pães, poxa, nós temos uma transformação, né, de matéria-prima em um outro produto ali manufaturado. Poxa vida, que legal, olha, nós tivemos mais uma modificação ali da mesma matéria-prima, como o Luiz coloca ali, que tem razão. E a última figura, veja, é a venda. A gente tem até o supermercado ali, ó, tá vendo as gôndolas simbolizando ali mais uma possibilidade ali de economicidade. Então, eu trago essa figura para demonstrar para vocês que a empresa, que a atividade empresarial hoje, em 2020, exatamente, Sullivan, em cada transformação nós temos ali, ó, a produção de uma nova, merecia 0,5, hein? A modalidade de uma nova economicidade, novas pessoas vão sendo envolvidas nesse processo e vão gerando novas riquezas e novas cadeias de produção. Então, isso aqui é muito legal, essa figura, eu acho que ela demonstra bem para a gente o que seria essa economicidade aqui da atividade empresarial. Mais um item. Fácil, né? É boa pergunta. A gente, na verdade, quando a gente vê essa palavra economicidade, ela chama a atenção da gente, que dá a impressão que vai vir um conceito lá da economia, né? Na verdade, o conceito que vai vir da economia é a atividade economicamente organizada, que já vou explicar para vocês. Economicidade é nesse sentido de produção de novas riquezas. Você pode ver que em todas aquelas figuras que eu mostrei para vocês, a gente tem ali uma transformação de produto em um outro produto, ou manufaturado, ou envolve ali a questão de uma prestação de serviço, seja do transporte, ou seja do armazenamento, ou seja da colheita. Você veja que em todas aquelas etapas ali daquele processo produtivo, nós tivemos transformação ali, nós tivemos geração de produtos diferentes e até de atividade de fim diferente. Quando eu digo atividade de fim diferente, o dono ali da transportadora, ele só quer transportar, concorda? Ele quer ter o resultado dele, quer pegar o trigo em um lugar e levar para o outro. Aquele dono ali do silos também. Qual é a atividade fim dele? Ele só quer armazenar. Então, aquela figura ali ela é bem interessante para a gente pensar. Mas calma que a economicidade é só um dos itens aqui que a gente precisa conversar dentro da atividade empresarial. Aparece agora ali, ó, a palavrinha organização. E está escrito assim, ó, organização é a colocação dos meios necessários coordenados entre si para a realização de um determinado fim. Essa questão da organização, ela está voltada exatamente para se chegar à atividade fim
de uma determinada atividade empresarial. Então, quando você pega ali qualquer um daqueles quadradinhos, se você pegar, por exemplo, o supermercado, ele, tirando a questão ali daqueles que tem padaria, o resto ele só circula. Como assim circula? Ele compra e vende. Ele pega os produtos prontinhos ali da indústria, guarda no estoque dele e coloca nas prateleiras. Nós, consumidores, vamos lá e fazemos o quê? Compramos o produto já industrializado, né? O mercado ele só tem o cuidado do que? De organizar o espaço, né? O local, as gôndolas, as prateleiras, o preço e tudo mais, para que a gente possa ir ali adquirir. Então, essa palavrinha organização, ela está relacionada aqui com determinadas atividades empresariais são necessárias sim a organização dos fatores de produção. Vou dar um exemplo bem simplório, mas você vai entender. Nós estamos tendo aqui aulas remotas e eu comecei pontualmente às 19 horas. Poxa vida, mas por que você começou pontualmente às 19 horas? Porque o nosso combinado é que as aulas começarão às 19 horas e mais ou menos ali com 60, 65, não pretendemos passar muito de 70 minutos nesse momento remoto, para que você possa, ou para aqueles que não puderem estar presentes, possam assistir depois e não fique aquela questão muito longa, muito monótona para estar assistindo. O que é isso que nós estamos fazendo? Organização de fatores de produção. Por quê? A aula que é organizada, o professor trabalhando, o slide organizado, faz parte ali da prestação de serviço que você contratou da faculdade. Imagine, chega às 19 horas e ninguém está online. Ah, por que ninguém está online? O professor Juliano esqueceu. Ele ligou a televisão, ficou assistindo a sessão da tarde, esqueceu de vir a dar aula. Você vai dizer, ah, mas o problema não é seu, o problema é da faculdade. Sim, mas você está vendo o que é organização? A faculdade não tem desculpa para lidar. Ela tem que ter o professor, o profissional ali, ou se o professor ficou doente, ele tem que colocar outro para vir aqui prestar um serviço de qualidade e que atenda aqui o contrato que você celebrou com eles. Isso seria mais ou menos a organização. A gente vai conversar bastante sobre todos esses itens. Ali eu indico que a organização está relacionada com o fim produtivo daquela atividade empresarial. Daqui é tranquilo, não tem nada de novo. Eu faço ali, é importante destacar que essa questão da organização, ela assume um papel relevante, concorda? Como assim concorda? Se a gente pegar 2 supermercados, né, sem querer pôr aqui, sem querer discutir marca ou valor de mercado nem nada disso, eu moro do lado de um supermercado de Cidade de Canção. Vocês não tenham dúvidas que, felizmente ou infelizmente, me tornei eu desço ali e compro as coisas no Cidade Canção. E quando eu me mudei aqui para essa localidade, eu morava do lado de um supermufato. Eu demorei a me adaptar ao Cidade Canção. Por quê? Porque é diferente a organização entre eles. Quando você olha aquele mufato ali em frente ao parque, veja, está do lado da minha casa. Ele é chamado lá de supermufato gourmet, não sei a pronúncia correta. Ali você vai encontrar produtos um pouco mais elaborados que, de repente, a outra loja lá do Mufato ali da João Paulino. E olha que nós estamos numa loja central. O que é isso? Organização. Então, quando você quer atingir um determinado público, quando você quer vender um determinado produto, você tem que ter organização. Não adianta você querer vender um determinado produto para um público que talvez não queira comprar, ou não tenha condições, ou sei lá, ou não tenha interesse. Então, isso está ligado com a questão da organização. Finalidade, mais uma palavrinha aqui para a gente conversar dentro dessa questão da empresa, né? Atividade. A empresa deve abranger a produção e ou circulação de bens ou serviços para o mercado. E parece que isso aqui é bem elementar, essa conversa, porque se não houver uma finalidade, o porquê produzir? O porquê fazer? Seria a mesma coisa de se não tivesse, como já ocorreu, entendeu? Eu dou aula em vários semestres, em quase todos os cursos aí da faculdade. Se ocorrer num determinado semestre de não ter matrículas de nenhum aluno para assistir a minha aula, o que vai acontecer com ela? Ela não vai existir. Mas e você, Juliano? Bom, eu como sou funcionário, no semestre passado, por exemplo, fiquei com uma carga horária menor do que a que eu era contratado. O que aconteceu? Eu fiquei recebendo. Ah, mas isso está certo? Claro que está. Claro que está. Direito do trabalho. Então, se não houver uma finalidade,
não tem o porquê você produzir um produto ou uma prestação de serviço. Então, vendo lá da questão da organização, da economicidade, começam a ver que os conceitos começam né, é um emaranhado, mas calma que não haverá perguntas maldosas da minha parte perguntando conceito desse tipo de coisa. Eu estou apresentando para vocês que eu quero construir o conceito maior, que é o conceito de empresa, conceito de empresário aqui na legislação brasileira. Então, nessa produção, nós temos o que? A transformação da matéria-prima em um produto acabado, ali como o Luiz colocou, como acontece ali em todas aquelas cadeias ali da questão do trigo. Na circulação, nós temos apenas o quê? A negociação de bens, que é o que acontece aqui no supermercado. Ele não produz nada. Esqueçam ali a questão da padaria. Faz de conta que ele não tem padaria. Ele apenas compra os produtos que a indústria já produziu, ali já manufaturou e coloca ali nas gôndolas, ali nas prateleiras. E nós, consumidores, nós compramos. É assim que funciona. O dirigismo ao mercado. Aqui ele tangencia o conceito anterior. Por quê? Essa questão aqui da empresa, da atividade empresarial, ela não está voltada aqui para um fim pessoal, não tá voltada aqui para satisfazer o Juliano, que é o dono da empresa, e sim para resolver ali, ó, para satisfazer as necessidades ali alheias ou até da coletividade. Quando você pensa ali no supermercado, então, por exemplo, né, eu gosto bastante, né, gostava, porque nem estou comendo mais, gostava bastante de chocolate. Então, de repente, se eu fosse o dono de um supermercado, eu gostaria de fazer uma enorme gôndola lá, uma enorme seção de chocolates. E, ao mesmo tempo, eu não como carne de peixe, não como carne de porco. Então, se eu fosse fazer um mercado voltado ao meu gosto pessoal, eu teria muito chocolate e nenhuma carne de porco e nenhuma carne de peixe. Mas essa questão da atividade empresarial não é para satisfação pessoal, e sim para um dirigismo ao mercado. Então, os brasileiros gostam sim, consomem peixe, sim, consomem também carne de porco e consomem chocolate também, mas talvez em menor quantidade, porque o chocolate não é um produto aqui de primeira linha, né? Primeira ordem de sobrevivência, ainda que alguns, quando estão nervosos, né, precisam aí de um chocolatinho. Então, dirigismo ao mercado seria esse conceito, essa conversa que também tangencia a conversa do item anterior. Então, assim, a empresa não é empresa as atividades daquele que cultiva ou fabrica para o próprio consumo. Então, nós estamos pensando aqui que a atividade empresarial é voltada aqui para uma atividade fim, voltada para um atendimento aqui do público, de uma outra questão. Então, eu fiz toda essa nossa conversa, que eu gastei aqui, é o que eu estou olhando, há 22 minutos, tentando explicar para vocês qual é o conceito em 2020 de atividade empresarial. Tenho certeza que consegui tangenciar pelo menos aqui o conceito de empresa. Mas, na verdade, o que nos interessa, o que vai interessar aqui para a nossa disciplina, vai interessar para você, como acadêmico aqui dos cursos de ADM, de economia, é essa minha perguntinha, é esse conceito que eu vou fazer, nós vamos construir agora. Qual é o conceito, né, o que é ser empresário segundo a lei no direito brasileiro? Boa pergunta, né? Excelente pergunta. Não fui eu que fiz a pergunta, só estou plagiando. E fiquem tranquilos. Quando eu digo fiquem tranquilos, a resposta dessa pergunta, felizmente, não somos nós que vamos construir. Quando eu digo felizmente, alguém já fez isso por nós. Lembra-se lá do Código Civil que eu estou dizendo que a partir de 2002, aqui no Brasil, nós tivemos a reforma e agora sim nós temos, né, nós não chamamos mais direito comercial e sim direito empresarial, porque nós tivemos agora a conceituação daquilo, a inserção aqui do que é empresa, a inserção do conceito de empresário. E lá no Código Civil, no primeiro artigo que trata dessa parte empresarial, é o artigo 966, ou seja, 966 do Código Civil. Fiquem tranquilos que você não vai precisar usar o código, não vai precisar decorar artigos, mas
esse conceito aqui é bem importante. Eu gostaria muito que você tomasse nota. Inclusive, eu já vou usar daquela coerção, daquele meio coercitivo que o professor tem, que é dizer, olha, isso aqui vai estar lá na nossa prova, vai estar lá na prova multidisciplinar. Ah, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque eu preciso que você tome nota, que você escute aqui comigo, que você entenda esse conceito de empresário para o direito brasileiro. Então, não é um conceito inventado, não somos eu nem você que vamos aqui modificar o que a lei veio e colocou. Você vai dizer, eu tenho que decorar? Não, você tem que entender. Mas o conceito exato é esse aqui que eu vou indicar e depois eu vou trabalhar cada uma aqui das expressões. Então, empresário é quem exerce, olha lá a primeira palavrinha, profissionalmente, vírgula, segunda locução, atividade economicamente organizada, vírgula, para fins de produção ou circulação, vírgula, de bens ou serviços. Então, esse conceito, esse artigo, eu preciso que você tome nota e que você entenda. Deixa eu ver o que tem aqui para frente no nosso material. Tá bom, então eu vou explicar mesmo. Não preferi não colocar. Então me escute aqui um minutinho, que eu vou te explicar o item por item. Então, considera-se empresário quem exerce profissionalmente. E evidentemente que eu vou te perguntar, o que o legislador quis dizer com essa palavrinha profissionalmente? Aí você deve estar pensando, é o cara que é profissional. Sim, e o que é ser profissional? Ah, eu já sei, profissional é quem é bom, profissional é quem tem conhecimento, profissional é quem tem ética, profissional é quem tem qualificação, profissional... Exatamente, mas para eu ter certeza que você entendeu qual é isso, exatamente, o Sullivan. Mas para eu ter certeza que você entendeu qual é esse viés do profissionalmente que o legislador quis colocar aqui, eu vou até conceituar quem é o contrário de profissional? O amador. Entendeu? Quem é o amador? O amador é que faz as coisas de qualquer jeito, né? Aquele que não tem qualificação, que não é perito no que faz, né? Que de repente não tem nem nota fiscal, nem uma série de outras coisas que você vai dizer, mas é isso que é ser o amador? Não, eu estou te dando exemplo do que é o amador, para você entender que quando o legislador escreveu ali, ó, empresário é quem exerce profissionalmente, ele está pensando no cara que sabe tudo sobre aquilo. O cara tem conhecimento, ele tem responsabilidade, ele cumpre horário, o cara é bom. Então, quando o legislador colocou a palavrinha ali, é quem exerce profissionalmente, ele está dizendo, é o cara. Já ouviu essa expressão? Ainda que seja uma expressão chula, né, um linguajar popular, eu vou me valer dela aqui para poder exemplificar o que é essa palavrinha profissionalmente no conceito de empresário. Então, o legislador brasileiro veio e colocou: considera-se empresário quem exerce profissionalmente. Aí ele vem, ó, os que fazem economia, agora eu devia responder no meu lugar. Atividade economicamente organizada. Quando eu coloco essa locução lá no curso de Direito e pergunto para a sala, todo mundo fica achando respostas intuitivas. Veja, não dá para responder atividade economicamente organizada com respostas intuitivas. Sabe por quê? O legislador foi aí na economia, para os que fazem economia, do curso de economia, teriam a obrigação de me ajudar a conceituar isso aqui. A atividade economicamente organizada, eu já falei um pouquinho ali quando eu estava falando de empresa, nada mais é do que a organização dos fatores de produção. Esse conceito não veio do direito e sim da economia. Não entendi, Juliano. Organização dos fatores de produção é aquela organização daqueles itens para se chegar a uma atividade fim de uma determinada prestação de serviço, de um determinado produto. Então, quando se pretende montar um bar, por exemplo, né, eu adoro usar o exemplo do bar, mas por que você vai no bar? Não, infelizmente não vou por causa da pandemia, não vou porque eu dou aula todas as noites, não vou porque eu não tenho mais tempo nem o que fazer no bar sem ser a atividade fim do bar, que já vou te perguntar. Mas olha só, quando você pensa num bar, você pensa em mesa, em cadeira, em bebida, talvez você pense em um somzinho ao vivo. Na verdade, você pensa no quê? Pergunta: qual é a atividade fim do bar? Hum?
Qual é a atividade fim do bar? Samantha, você acredita que muita gente acha que é vender bebidas? E eu também já achei um pouquinho. Satisfação do cliente? Então, mas querem ver como é que a gente precisa ter a consciência beliscada? Então, se fosse vender bebidas, eu poderia chamar supermercado de bar? Poderia chamar posto de combustíveis de bar? Ah, Luiz, confraternizar. Fala diferente. O que é confraternizar escrito ou falado diferente? A atividade fim do bar não é vender bebida, não é o confraternizar, mas aqui a gente vai dar uma outra palavrinha para ela. É o que? Entretenimento. Então, quando nós vamos a um bar, não, aglomerar não pode, pega Covid, entendeu? Quando nós vamos num bar, o que a gente quer fazer? Nós queremos ter entretenimento. Então, quer ver? Aqui na cidade nós temos bares que tocam sertanejo, pop rock, funk, né? Nem sei, tem de tudo aqui. Nós somos uma cidade bem eclética. Se você pensar qual é o bar que você frequenta, ainda que agora você esteja impedido de frequentar cada um, claro que é melhor beber no bar do que beber em casa. Então, o motivo que te leva ao bar que você gosta de ir, você pode dizer, não, eu vou nem sei se funciona ainda, eu vou na UDS porque toca sertanejo. Tá, o que é o tocar sertanejo? O que é a UDS? Organização dos fatores de produção. Não entendi, Juliano. Olha, levar cantor sertanejo lá, fachada de madeira e tudo conforme funciona lá. O que é tudo aquilo? Organização de fatores de produção. Então, o que é atividade economicamente organizada? É a organização de fatores de produção para uma determinada atividade. Se você não gosta de sertanejo, você gosta de MPB. MPB tem até o bar com esse nome, não tem? MPB lá em cima, ali na Curitiba. O pessoal que vai lá é um pessoal que gosta de um outro tipo de música. Ah, e o que levam eles até lá? De repente pode ser o preço da bebida, pode ser a aglomeração antes quando podia, pode ser a localização. Qualquer um desses itens, gente, nós vamos chamar de fatores de produção. E quando você vai escolher um bar, ainda que seja pelo preço, localização, tipo de bebida ou tipo de som, qualquer uma dessas coisas que você está escolhendo é fator de produção. Não tem nada de errado. E isso nada mais é aqui no conceito de empresário do que atividade economicamente organizada. Se eu te mandar abrir um bar, você vai abrir um bar do seu gosto. De repente vai tocar rock, de repente vai tocar sertanejo, de repente vai vender chopp, de repente vai vender gin ou qualquer outra coisa. Isso são fatores de produção. Então, olha o que o legislador fez. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente, né, o cara que é bom, a atividade economicamente organizada. O que é atividade economicamente organizada? Anota aí no seu cadernão. É a organização dos fatores de produção para se conseguir chegar ali ao fim comum, ao que se quer, que não é o lucro. O lucro é uma consequência. Por que o lucro é uma consequência, Juliano? Porque ainda quando você tem uma atividade, ou um mercado, ou um bar que está dando prejuízo, até o último dia que ele estiver ali prestando ali a atividade dele, ele ainda continua sendo ou bar ou supermercado, mesmo tendo prejuízo. O lucro é o que se espera, o lucro é o que se busca, mas a atividade fim é outra coisa. Certo disso? Para fins de produção ou circulação, bom, produção o Luiz já até me ajudou ali, né? Produção é a transformação da matéria-prima em um produto acabado, verdade. Então, quando você pega ali o trigo, os ovos, leite, fermenta e transforma ali num pão ou num bolo, transformação de matéria-prima em um outro produto acabado. Circulação. Circulação é simplesmente o ato de comprar e vender. Sabe o pessoal que vai lá na 25 de março trazer as coisas aqui para a gente comprar, né? Chama de muamba? Circulação. Pessoal que vai lá em Guaíra, lá em Foz do Iguaçu, trazer os produtos importados de Paraguai, o que eles estão fazendo? Estão circulando. Então, eles não estão produzindo nada. Mas faz parte aqui do conceito de atividade empresarial de empresário, sim. Bem, só que é o que a gente está conversando, isso aqui é facinho. Pessoal da Bolsa de Valores. Na verdade, a questão da Bolsa de Valores, a atividade empresarial é as empresas que atuam lá, né? A administração do dinheiro. Então, quando você pensa ali na XP, o que ela está fazendo?
É uma prestação de serviço, né? Que seria o último item do meu conceito aí de empresário. O empresário é quem exerce profissionalmente a atividade economicamente organizada para fins de produção ou circulação de bens, ou como você está colocando, Luiz, está certíssimo, a prestação de serviço. Antes do Código Civil de 2002, nós tínhamos um grande problema aqui no Brasil, porque a atividade da prestação de serviço ela era tratada não como atividade empresarial, e sim como atividade do direito civil. Dava um tilt na cabeça aqui dos alunos, na cabeça dos advogados, porque era muito... Não é que era difícil, estava equivocado. Hoje está certinho. Hoje está aqui como atividade empresarial. Então, gostaria muito que vocês tivessem tomado nota, que vocês tomem nota, que vocês olhem esse conceito aqui de empresário com uma certa tranquilidade, que um certo cuidado, porque de 0 a 10, né, eu aposto 10 que isso aqui é importante para sua vida, que isso aqui eu vou te perguntar. Mas você vai perguntar o quê, Juliano? Eu posso pedir para você lá, nossa prova vai ter 7 questões objetivas e 3 discursivas, não é? É assim que a instituição diz que nós temos que trabalhar. Eu posso perguntar lá para você, explique o que é a palavrinha profissionalmente do conceito de empresário. O que você vai me falar? Você vai me falar o que a gente acabou de conversar. Ué, professor, profissionalmente é o cara que é bom, o cara que tem conhecimento, o cara que consegue cobrar mais, ele tem responsabilidade. O cara é bom. O cara é o cara. Certo, conceito certinho. Ou eu posso te perguntar, explique o que é atividade economicamente organizada, presente ali no artigo 966 no conceito de empresário. O que você vai me responder? Você vai me explicar, né? O que é essa atividade economicamente organizada, que é a organização dos fatores de produção, que quando você vai montar em uma determinada atividade, seja ela qual for, você vai usar ali os itens, os fatores, para você chegar ali na atividade fim, que não necessariamente é o lucro. O lucro vem a ser aqui uma consequência. Você pode produzir, né, transformação de matéria-prima num produto acabado, ou pode simplesmente comprar e vender. E nós temos aqui, ó, e já teve anos que eu estava maldoso, hein? Que eu perguntei, vocês que são aí de ADM Economia, são cursos que posso perguntar. Qual a inovação legislativa do conceito que o conceito de empresário trouxe para o direito brasileiro? Considerar a prestação de serviço como sendo uma atividade empresarial. Posso ver um joinha ou não? Joinha, né? Joinha, até aqui tá tranquilo. Então, como diz minha velha avó, repito, qual é a inovação? Olha que maldade que eu posso fazer. Maldade não, né? Qual é a pergunta que eu posso fazer? A pergunta jurídica, né? Qual a inovação que o Código Civil de 2002 trouxe aqui no conceito de empresário? Né? Qual foi a inovação? A inovação foi considerar, né? Fora tudo isso aqui que a gente já conversou, foi a inserção, foi considerar também a prestação de serviço como sendo uma atividade empresarial. Fácil, né? Anotou? Vamos mais um pouquinho, porque ainda dá tempo de a gente colocar mais um conceitozinho ainda, para não ficar muito pesado, que amanhã daí a gente termina essa nossa conversa. Então, até agora eu só falei o conceito de empresário. Se eu pudesse perguntar para vocês, até aqui, você está satisfeito com o conceito de empresário? Todo mundo é empresário no Brasil? Não, né? Nem todo mundo é empresário. Aí você vai dizer assim, você está pensando nos trabalhadores? Não, não, não. Trabalhador é outra história, isso é CLT, né? Não é disso que eu estou falando. Estou falando de todas as atividades, né, que são realizadas. São atividades empresariais? Ou melhor, vamos fazer a pergunta? Né? Para de rodeio, Juliano. Tem exceção ao conceito de empresário? Pergunta dessa segunda-feira chuvosa. Tem exceção ao conceito de empresário no direito brasileiro? Tcharam! Tem! Sabe por que que tem? Olha só, vamos explicar para vocês, entendeu? Nem todas as atividades
são consideradas atividades empresariais. Nem todo mundo é considerado empresário. Você vai dizer, não estou entendendo, Juliana. Então, pera lá que eu vou fazer uma explicação um pouquinho mais longa aqui para você, mas você vai entender. Quando o legislador estava discutindo, né, lá no Congresso Nacional, essa possibilidade de conceituar empresário, né, aqui no direito brasileiro, eles chegaram a uma conclusão que nós temos pessoas que não podem ser consideradas empresários. Boa, Sullivan. Quem vive de arte não é empresário. Então, querem ver aqui quais foram os argumentos que o legislativo usou? Certíssimo, Sullivan. O legislativo levou em consideração dois argumentos. O primeiro argumento tem tudo a ver com o que você falou, é a questão daquelas pessoas, daquelas atividades que não têm organização dos fatores de produção. Não entendi, Juliana. Fator de produção são aqueles itens. Não é questão só do entretenimento. Fator de produção são aqueles itens que, se não existir ou se estiver bagunçado, você vai sentir a diferença, você não vai querer voltar. Não entendi, Juliano. Se você fosse num supermercado, né, e as prateleiras estivessem bagunçadas, tivessem produtos no chão, tivesse uma confusão, o que você ia pensar? E o preço fosse normal. Não vou voltar mais aqui não. Por quê? Porque eu, né, quero pagar uma coisa e ser bem atendido. Então, isso chama-se organização de fatores de produção. Eu estou dando aula aqui para vocês. Por exemplo, você sabe quantos livros eu li para poder dar essa aula? Vocês sabem quantas vezes eu já repeti essa aula? Vocês sabem quantos artigos eu já escrevi sobre esse conceito de empresário? Não tem como saber, vocês saberem. Por que não tem como vocês saberem? Porque eu estou vendendo uma coisa que, né, uma prestação de serviço, que ela não tem organização dos fatores de produção. Não entendi, Juliano. Eu estou vendendo o meu intelecto. Eu estou vendendo a interpretação da lei, a minha experiência, o mestrado que eu já fiz. Eu estou vendendo toda a minha bagagem através aqui da minha prestação de serviço. Isso aqui não demanda de organização dos fatores de produção, concorda? Eu posso começar o conceito de trás para frente, posso fazer do jeito que eu quiser. Então, o professor está dentro ali, está numa classe próxima aos artistas. Vocês lembram que eu sou advogado também? Então, né? Pergunta, quem é o bom advogado? Bom advogado é aquele que tem um belo terno, um belo escritório, um carro importado? Não é, né? Por que não é? Quem é o bom advogado? Bom advogado é aquele que tem bons argumentos, isso mesmo, Sullivan. E o que o advogado está vendendo, então? Exatamente. Ele está vendendo o quê? O intelecto. Peraí que a gente vai construir melhor esse raciocínio. Então, o legislador ele entendeu que nós tínhamos, sim, uma série de atividades que não dava para ser consideradas atividades empresárias por não depender de organização de fatores de produção. Esse é um dos argumentos. E o segundo argumento, talvez seja um pouco até mais aqui simplório para vocês, seria a questão, escutem bem, seria a questão da diferença ética. Como assim diferença ética? O empresário, ele busca, evidentemente, a atividade fim, mas ele está em busca do lucro. Como assim está em busca do lucro? Então, se eu pegasse, eu não tenho aqui como nós estamos no online, eu não vou ter aqui um apagador e um canetão, mas faz de conta que o meu celular é um apagador e que minha caneta é um canetão. Então, se o canetão custa R$1, o apagador custa mais R$1, então dá R$2. De repente, né, eu tenho um estoque enorme aqui na minha livraria, na minha papelaria. Sou empresário. De repente muda-se o preço lá que eu importava isso aqui da China e eu estou levando prejuízo. O que eu faço? Eu amarro esses dois, coloco um laço e escrevo assim, kit professor. E deixo de vender isso aqui a R$1 cada um, que daria R$2, e passo a vender isso a R$5. Você vai dizer, mas ninguém vai comprar. Compra. Todos nós compramos coisas que vêm em kit, ou que tem um outro produto junto, ou que tem uma embalagem bonita. Isso é o quê? Ética empresarial. Não estou dizendo que está certo nem que está errado. Eu estou dizendo que a ética empresarial é repassar os prejuízos para frente. É só você observar nesse período de pandemia como é que os produtos de
supermercados estão mais caros, material de construção estão mais caros. Ah, por quê? Lucro, entendeu? Então, essa era uma dos argumentos aqui. Exato, exatamente. Então, essa questão da diferença ética, então o empresário ele quer repassar o prejuízo para frente ou aumentar o lucro. Já o pessoal que não é empresário, quem que é o pessoal que não é empresário? Quem trabalha com intelecto. Estão lembrados? Que pode ser ciência, científica, literatura ou arte, como a Sullivan ali me colocou. São esses três argumentos: ciência, literatura ou arte. Então, esse pessoal que trabalha com intelecto tem uma ética diferente da ética empresarial. Então, eu, por exemplo, sou professor. Se você, eu não sei se eu já consegui lançar em todos os cursos, porque eu estou com muitas turmas, mas na medida do possível eu estou lançando lá no Moodle, e para aquelas turmas que eu já consegui lançar, você vai ver que eu lancei uma aula lá como sendo revisão para prova. Poxa vida! Mas por que você faz revisão para prova? A faculdade não manda eu fazer revisão para prova, a faculdade manda eu fazer vistas de prova, que também faço. Ah, mas por que você faz revisão para prova? Porque eu acredito que o meu aluno tem que ter aqui uma conversa geral sobre tudo aquilo que eu mostrei para ele ao longo do bimestre, porque são cursos não jurídicos, concorda, né? Então, você talvez seja o seu primeiro contato aqui com o direito. Então, não é uma questão de estar te subestimando, mas sim uma questão de estar pegando na sua mão e falando, vamos estudar junto? Vamos. Então, eu vou te lembrar aqui de algumas coisas na nossa revisão. Então, essa é a ética de quem trabalha com o intelecto, concorda? Talvez ali para a faculdade queira apenas que o conteúdo ali, que a ementa seja cumprida. Para mim, além do cumprimento da ementa, é importante que você esteja satisfeito com a minha prestação de serviço. Veja, a faculdade não é minha, eu não sou sócio, eu recebo a minha hora-aula, eu recebo de qualquer forma. Poderia estar aqui, inclusive, contando uma piada para você, para passar o tempo. Mas a minha ética profissional faz com que eu queira trabalhar, com que eu queira explicar para o meu aluno e para o meu cliente da melhor maneira possível. Então, o legislador brasileiro levou em consideração esses dois argumentos. Quais argumentos? Não necessário organização dos fatores de produção e diferença ética para escrever o parágrafo único do artigo 966. Vocês estão lembrados o que diz o caput? O caput era o conceito de empresário. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade economicamente organizada que pode ser para fins de produção ou circulação de bens ou serviços. Conceito de empresário. Conceito do não empresário, do parágrafo único, entendeu? Não são empresárias aquelas profissões de natureza intelectual, aliás, profissões intelectuais de natureza científica, né? Ciência, médico, advogado, dentista, arquiteto, contador, administrador, economista, né? Literária, aquele que escreve literatura, poema, outra coisa, ou artista, né? Um pintor de telas, um cantor. Você já imaginou você pegar um cara que faz uma composição de música e falar assim para ele, ó, você vai trabalhar agora 8 horas por dia aqui na minha mesinha aqui e vai compor 8 horas por dia de música. Será que ele consegue? Não, né? Porque ele está vendendo intelecto. Hoje, por exemplo, eu não fui no meu escritório, fiquei o dia todo aqui em casa. Nossa, como você é preguiçoso, ficou dormindo? Muito pelo contrário. Eu passei o dia aqui no meu escritório aqui, que é junto com a minha sala de TV, trabalhando. Olha, para vocês terem ideia, eu almocei aqui em cima do computador, nem fiz horário de almoço. Então hoje eu estou. Você vai dizer, mas você acordou tarde? Acordei 6h50. Hora que meu despertador tocou. Então veja, eu estou trabalhando, agora já são quase 8 horas, estou trabalhando há mais de 12 horas sem parar. Atividade intelectual. Ah, você está cansado? Fisicamente não. Agora, talvez intelectualmente, né, produzi muita coisa, falei com muita gente, respondi muito WhatsApp, participei de algumas reuniões aqui online hoje, foi um dia muito produtivo. Então, por que isso é possível no meu caso? Porque eu vendo o quê? Intelecto. Não necessariamente eu precisava estar lá no meu escritório. Meu escritório estava aberto, os outros advogados estavam lá, minha estagiária estava lá, conversei com eles várias vezes por WhatsApp, mas fisicamente
eu pude dar expediente hoje aqui na minha casa. Combinado? Sullivan, nós precisamos fazer uma diferença aqui na questão da escola. Por quê? O seu contrato, você assinou comigo ou assinou com a UniFCV? Assinou com a faculdade. Então você comprou o que da faculdade? Uma prestação de serviço. E a faculdade é uma atividade empresarial. Como é que tem que ser a sua prestação de serviço? Ótima, do jeito que você contratou. Vamos pegar comigo aqui? Então, digamos que eu, Juliano, estou vendendo intelecto, ó, vai fazer 1 hora que eu estou aqui falando com vocês. Digamos que essa minha venda do intelecto seja de Araque. Como assim seja de Araque? Não sei o que eu estou falando, estou falando abobrinha. Né? Não tenho aqui didática, não consegui te convencer os alunos de nada. O que você pode fazer? Pode fazer uma reclamação para mim? Até pode, né? Posso resolver, porque eu sou, né? Estou vendendo intelecto. Mas onde que seria o lugar correto? Onde será a solução do seu problema? Em quem te vendeu o serviço. Olha, seja na ouvidoria, seja na coordenação, seja até no diretor. Olha, o coordenador, eu comprei aqui o curso de ADM que tinha disciplina de direito empresarial. E o professor que está me dando direito empresarial, ele não é advogado. Ele não sabe nada. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, esse é o X da questão. Então, você está comprando uma prestação de serviço da UniFCV. A UniFCV me contrata como CLT, né? Eu sou empregado da UniFCV. Então, quando eu estou te prestando, né, essa aula aqui, não sou eu que está te prestando, é a UniFCV. Então, se o Juliano não for bom, se o Juliano não tiver didática, não tiver conhecimento, quem tem que tomar providência é a UniFCV, que é o meu empregador, que é com quem você celebrou o contrato. Veja, se eles subirem a sua mensalidade ou abaixarem, não tem nada a ver comigo. Por que não tem nada a ver comigo? Eu sou empregado. Eu ganho lá um determinado X por mês pelo meu contrato de trabalho, independente do lucro da faculdade. Quando tem muito lucro, eu não ganho nada bem. Além, quando tem prejuízo, eu também não tiro nada do bolso. Por quê? Porque eu sou empregado, eu não sou empresário. Então, se vocês tiverem dúvida, a gente pode conversar agora, senão eu gostaria de estar encerrando a aula por aqui. Isso, exatamente, Samantha. A empresa, no caso a UniCV, ela faz uma prestação de serviço educacional. Só que a empresa é a própria pessoa jurídica. Como é que a pessoa jurídica vai dar aula para você? Você já viu alguma pessoa jurídica andando pela rua? Né? Depois a gente vai conceituar isso. Pessoa jurídica é uma construção do direito. Então, ainda que você esteja comprando uma prestação de serviço educacional, a empresa, né, a atividade aí que te vendeu isso, tem que ter o quê? Tem que ter material humano, ainda que seja remoto, ainda que seja online, ainda que seja escrito, não importa. Ela tem que te prestar esse serviço, e esse serviço, para ser adequado, ele tem que chegar lá na atividade fim. E qual que é a atividade fim? Você conseguir aprender. Ah, mas eu não estou conseguindo aprender porque eu não estou assistindo às aulas. Veja, conhecimento a gente não passa por osmose, né? Eu não consigo colocar minha mão aqui, ó, como se fosse um Bluetooth e falar, ó, pega o meu conhecimento. Não é possível. Então, conhecimento a gente tem que conversar, eu tenho que te causar aquilo que a gente chama de desconforto. Se eu conseguir te causar um desconforto hoje, quer dizer que você aprendeu alguma coisa. Por quê, Juliano? Você quer ser desconfortável? Não, eu quero que você aprenda comigo. Então, para você poder aprender comigo, eu tenho que te deixar pensando em alguma coisa. Entende? Quando a gente não pensa em nada é porque foi irrelevante. E por isso que eu quero parar a aula por aqui, ó, quando a gente só acabou de conceituar o não empresário, porque amanhã a gente tem mais 2 aulas e eu vou retomar o conceito de empresário, de não empresário, para a gente poder avançar para o conceito do que é elemento da empresa e finalizar essa conversa aqui do que é empresa e empresário no Brasil. Posso ver um joinha? Querem perguntar-me alguma coisa hoje? Nem me dão um joinha. Eu falo pro Alex. Ah, agora sim, entendeu? Então amanhã a gente continua, combinado? Então, fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tudo de bom.